A Operação Special Air Service Bravo 20 resultou em 3 mortes e 4 homens capturados e torturados por soldados iraquianos nos anos 90. Este exercício horrível e mortal é infame hoje, tendo sido discutido em vários livros, alguns dos quais foram escritos pelos sobreviventes da operação, e é até mesmo o assunto de um filme estrelado por Sean Bean. Mas certos relatos da Operação Bravo 20 também foram escrutinados nas últimas 3 décadas, levando a se tornar uma das missões mais controversas da Special Air Service na história. Na noite de 23 de janeiro de 1991, 8 homens do Serviço Aéreo Especial do Exército Britânico foram enviados ao Iraque. A unidade Bravo 20 foi encarregada de coletar informações, estabelecer um posto de observação e monitorar e possivelmente destruir lançadores de mísseis Scud no noroeste do país. Isso ocorreu durante a Guerra do Golfo, um conflito internacional entre 1990 e 1991, liderado pelos Estados Unidos da América. O conflito foi desencadeado pela invasão do Iraque ao Kuwait em 2 de agosto de 1990, levando ao envolvimento da Organização das Nações Unidas, que buscou resolver a questão rapidamente. Bravo 20 e a unidade secundária Bravo 30, que dirigiam Land Rovers, foram transportados por helicóptero. Bravo 20, porém, decidiu não levar veículos. Bravo 30 teria abortado sua missão após ver as condições de trabalho. Após sua implantação, Bravo 20 seguiu para o primeiro local proposto de observação. No entanto, os relatos da distância percorrida diferem. Conforme Stephen Billy Mitchell, mais conhecido como Andy McNabb, um sobrevivente da unidade que publicou um romance sobre a operação em 1993, a patrulha percorreu mais de 12,9 quilômetros. Porém, relatos de Colin Armstrong, que usou o pseudônimo Chris Ryan, e Mike Colburn, membros da unidade, afirmaram que caminharam apenas 1 milha e 2 décimos. Armstrong observou que a unidade foi deixada perto do local de observação devido ao peso das mochilas. Logo descobriram que o solo era muito duro para cavar um posto de observação. A unidade logo enfrentou um grande problema. Não conseguiam receber mensagens no rádio. Mitchell afirmou que o grupo recebeu frequências de rádio erradas, mas em 2002 a British Broadcasting Corporation divulgou um relatório contestando essa afirmação. Peter Ratcliffe, ex-membro do Special Air Service e veterano do Golfo, crítico ferrenho de Mitchell e suas alegações, destacou sua crença de que Mitchell era o responsável pelo rádio defeituoso, pois, como comandante da patrulha, era seu dever garantir que todo o equipamento necessário estivesse em bom funcionamento. Colin Armstrong, sobrevivente, lembrou que a missão estava condenada desde o início, afirmando que tinham poucas informações sobre o terreno, clima, fronteiras. Seu mapa era de 1944, usava roupa da Segunda Guerra, equipamento mínimo. Ao entrar no helicóptero, disse ao intendente que era uma passagem só de ida. No dia seguinte, 24 de janeiro, acreditavam terem sido notados por um pastor. Convencidos do comprometimento, Bravo 20 começou a se preparar para se retirar, descartando equipamentos pesados desnecessários. Porém, antes de saírem, os homens ouviram o que pensaram ser um tanque se aproximando. Eles então se posicionaram defensivamente e prepararam suas armas antitanque, aguardando o veículo surgir. Mas isso nunca aconteceu, não havia tanque algum. Havia apenas um trator de esteira. Porém, o motorista do trator avistou os homens e deu marcha à ré. Segundo Mitchell, os homens iniciaram a retirada da área, mas logo entraram em um tiroteio com soldados iraquianos e veículos blindados. Armstrong recordou: com apenas 2 armas estávamos em uma situação difícil. Minha preocupação não era o exército iraquiano, e sim o frio e o clima adverso que enfrentaríamos. Michael Asher, explorador do deserto e historiador, é um grande crítico do romance Bravo 20, escrito pelo líder da patrulha Mitchell sob o pseudônimo Andy McNabb. Asher tem sido extremamente franco sobre seus problemas com o romance, bem como o livro de Colin Armstrong sobre a operação The One That Got Away. Em 2001, Asher entrevistou a família beduína que descobriu a patrulha.
Segundo eles, estavam incertos sobre as identidades dos homens e os seguiram brevemente. Eventualmente, eles dispararam alguns tiros de advertência, o que levou a unidade a revidar antes de colocar distância entre eles. Segundo o Guardian, testemunhas oculares de Escher afirmaram que a unidade foi desafiada por um pequeno grupo de locais pouco armados. Não houve um tiroteio violento e cruel com membros militares, como descrito por Mitchell em seu romance. Michael Coburn escreveu em seu relato da operação, publicado posteriormente sob o nome Soldier 5, que havia ao menos um veículo blindado de transporte de pessoal presente e que os homens enfrentaram fogo pesado de metralhadora. Armstrong escreveu que um dos homens viu um carro blindado com uma metralhadora calibre 50 se aproximando. De alguma forma, eu nunca vi isso. Após o suposto tiroteio, a unidade prosseguiu com o plano de ser retirada do país. Segundo o procedimento operacional padrão britânico, caso a patrulha encontrasse uma emergência ou perdesse contato por rádio, deveriam voltar ao ponto inicial de infiltração, onde um helicóptero pousaria brevemente a cada 24 horas, porém a unidade falhou nessa tarefa. O problema é que o helicóptero nunca apareceu enquanto eles se dirigiam ao local de pouso. Posteriormente, isso foi atribuído ao piloto do helicóptero que adoeceu durante o trajeto até o ponto de infiltração, abandonando o voo. Mais falhas surgiram quando descobriram que a unidade não recebia mensagens de rádio, mas podia enviá-las, tentando contatar os jatos aliados que sobrevoavam. Um piloto americano ouviu as mensagens, mas por motivos desconhecidos, não conseguiu auxiliar os homens a solucionar o problema. Relatos apontam que várias aeronaves foram enviadas para a última localização conhecida dos homens, na tentativa de encontrá-los, porém sem sucesso. Mais tarde, no mesmo dia, um registro diário do Special Air Service mostrou que um farol tático ou transmissor de comunicação de baliza de emergência da unidade foi recebido, junto com o registro observando que era, citando, razoável supor que eles estavam se movendo para o sul. Pensava-se que o grupo estava indo para o sul, rumo à Arábia Saudita, para serem resgatados, mas na realidade estavam se deslocando para o noroeste, em direção à fronteira da Síria. Coburn revelou posteriormente que a unidade havia decidido que a Síria seria o local de fuga caso algo desse errado e precisassem sair do Iraque. Sugere-se que esse local foi acordado após conselhos dados por um oficial comandante do Esquadrão B na época. Peter Ratcliffe, ex-oficial do Special Air Service, declarou que a alteração no plano impossibilitou a localização e resgate da unidade. Contudo, o comandante da patrulha Mitchell também recebeu críticas por recusar sugestões de oficiais superiores para que os homens levassem veículos, o que teria facilitado a fuga do país. Mais tarde naquela noite, o grupo se separou após falhar em seguir os procedimentos de emergência. Mitchell tentou contatar uma aeronave aliada próxima usando um farol tático, enquanto 3 membros da unidade prosseguiram a caminhada. Os membros incluíam Armstrong, Vincent Phillips e Malcolm McGowan. Coburn e outros 3 membros da unidade, Stephen Lane, Ian Pring e Robert Concilio, ficaram para trás com Mitchell. Os 2 grupos iniciaram suas jornadas rumo à fronteira da Síria em separado. Não está claro por que Armstrong e os outros 2 homens partiram sem os demais. Na noite de 25 de janeiro, as coisas tomaram um rumo quando Phillips começou a sofrer de hipotermia. Os 3 homens se esconderam em um aterro de tanque durante o dia e partiram para a fronteira síria à noite. Phillips ficou tão doente que não conseguia mais segurar sua arma e a entregou para McGowan. A condição de Phillips piorou enquanto os homens prosseguiam. Em certo ponto, ele ficou tão confuso que pensou que suas luvas pretas eram suas mãos e que sua pele havia se tornado preta, levando-o a gritar de terror. Phillips, confuso e assustado, se separou de seus 2 companheiros de equipe. Armstrong lembrou que, enquanto Vince estava morrendo, ele tentou de todas as formas convencê-lo a continuar se movendo. Foi um desastre. O principal inimigo era o clima. Phillips morreu posteriormente, solitário e afastado de sua unidade, aos 36 anos. Armstrong e McGowan relataram que procuraram Phillips na escuridão por cerca de 20 minutos antes de decidirem seguir sem ele, com Armstrong esperançoso de que ainda estivesse vivo.
No dia 26 de janeiro, por volta do meio-dia, um pastor de cabras avistou Armstrong e McGowan. Os dois homens consideraram executar o pastor para que ele não alertasse os soldados iraquianos, mas optaram por não fazê-lo. McGowan decidiu conversar com o pastor para encontrar um veículo. Armstrong, porém, permaneceu. Eles concordaram que McGowan retornaria às 18h30 e, embora ele tenha levado a arma de Philip, deixou para trás seu kit de cinto para não parecer tão agressivo. McGowan caminhou com o pastor por 4 horas até encontrarem homens em um Toyota Land Cruiser. Armstrong relatou posteriormente que McGowan atirou e matou um homem desarmado que corria em direção ao veículo, antes de atirar em outros 2 homens armados. No entanto, ele ficou sem munição e foi detido enquanto tentava roubar o Toyota. No livro de Mitchell, ele relata uma versão diferente, mencionando que o pastor se separou de McGowan após orientá-lo a uma cabana próxima a 2 veículos. McGowan, confrontado com forças violentas, foi obrigado a matar um soldado iraquiano uniformizado que tentava roubar um dos carros. Momentos depois, citação, 6 ou 7 soldados saíram da cabana. McGowan derrubou 3 deles antes de sua arma travar e ser preso enquanto estava sentado em um dos veículos. McGowan, em 2002, concordou em parte com sua versão da história, afirmando que encontrou um soldado enquanto se aproximava de um veículo, citação, eu apresentei minha carta na manga, que era Mojaba, e ele não disse nada, e eu continuei falando, e então ele correu para o veículo. Eu atirei nele na cabeça. Um único tiro. McGowan percebeu que estava sem munição, enquanto mais soldados apareciam. Phillips não recarregou sua arma desde 24 de janeiro. McGowan foi capturado. Naquela noite, Mitchell, Coburn, Lane, Pring e Concílio roubaram um táxi à mão armada, com Concílio simulando estar ferido e morrendo na estrada. Mitchell escreveria depois em seu livro que os ocupantes do táxi foram despejados, e eles então foram até o posto de controle mais próximo onde Lane matou um soldado a tiros, e outros membros do grupo tiraram a vida de mais 2 soldados iraquianos. Armstrong, contudo, relatou que o grupo foi levado ao posto de controle por um ocupante do táxi que alertou as autoridades, obrigando-os a seguir a pé. Michael Asher expressou suas críticas ao relato de Mitchell nos anos seguintes, afirmando que não houve tiroteio e nenhuma baixa iraquiana relatada durante esse período, apesar do que Mitchell afirma. Asher afirmou que, ao entrevistar o policial que parou o carro, descobriu que a história real é muito mais próxima da versão de Armstrong, acrescentando que, quando falou com o policial, havia muitos detalhes semelhantes que corroboravam o que ouviu dos iraquianos. Na manhã de 27 de janeiro, Mitchell e seus 4 homens contataram os moradores locais e policiais. Por volta das 2 da manhã durante o encontro, Concílio foi baleado e morto por civis armados. Pouco depois, Ling morreu de hipotermia enquanto Pring, Mitchell e Coburn foram capturados. Coburn também foi baleado no braço e no tornozelo durante o tiroteio. Os 3 homens se uniram a McGowan, que permanecia detido. O quarteto foi movido várias vezes, sofrendo tortura agressiva e interrogatório a cada mudança. Enquanto Mitchell parecia escrever sobre os extremos, como extração de dentes e queimaduras, McGowan esclareceria mais tarde que tais incidentes, citação, não aconteceram. É inconcebível que tais incidentes pudessem ter ocorrido sem serem discutidos ou fisicamente óbvios. Os homens foram libertados em 5 de março com um representante da Cruz Vermelha descrevendo-os em boa forma. Enquanto isso, Colin Armstrong continuava sozinho. Após capturar McGowan, ele seguiu rumo à fronteira síria, como planejado. Falando com Forces.net, ele lembrou, citação, foram 7 dias sem comida e os últimos 3 dias sem água. Bebi água de uma fábrica química cheia de efluentes que queimaram minha boca. Nas últimas 3 noites, sem nada, caminhei cerca de 40 quilômetros por noite. Passei a alucinar e ter visões da minha filha. Era tão vívido que eu estendi a mão para segurá-la e ela estava falando comigo. Depois de 7 dias, tendo caminhado 186 milhas, ele chegou à cidade fronteiriça de Abu Kamal. Ele acrescentou que Armstrong foi levado para a embaixada britânica na Síria antes de retornar para casa.
e havia pus saindo de todas as áreas com bolhas. Eu tinha as caras e o fígado comprometido. Armstrong foi levado para a embaixada britânica na Síria antes de retornar para casa. De acordo com o Forces.net, ele não está ressentido pelo que passou, afirmando: é guerra. A névoa e confusão da guerra. Estávamos saindo para entrar em uma briga. Erros foram cometidos, mas um regimento tenta aprender com eles. Não haveria mais jovens tendo que caminhar 7 dias e 8 noites, então você tem que ver o lado positivo. Após suas provações, Stephen Mitchell e Colin Armstrong escreveram livros sobre os eventos de janeiro de 1991. Mitchell usou o pseudônimo Andy McNabb e publicou Bravo 20 em 1993, enquanto Armstrong adotou o pseudônimo Chris Ryan e escreveu O que Escapou, publicado em 1995. Embora usassem pseudônimos, eles incluíram detalhes reais da vida de seus colegas de unidade nos livros. O ex-membro do Special Air Service, Peter Ratcliffe, criticou a decisão de Armstrong e Mitchell de usarem pseudônimos ao nomear colegas mortos em seus livros, contrariando as tradições do regimento. Mitchell também é conhecido por estimar que a unidade matou 250 inimigos, número questionado há muito tempo sem clareza de sua origem. Além disso, Mitchell nunca mencionou esse número em seus relatórios após os eventos de janeiro de 1991. Armstrong recebeu mais críticas por supostamente difamar o sargento Phillips em seu romance. Armstrong escreveu que Phillips comprometeu a patrulha porque não matou um pastor e, posteriormente, parecia desistir depois que o grupo se dividiu em 2. Ambos os livros, porém, foram muito bem sucedidos e renderam carreiras lucrativas para Mitchell e Armstrong. Em 2004, Michael Coburn, um membro sobrevivente da unidade da Nova Zelândia, tentou publicar seu livro sobre os eventos de janeiro de 1991, mas enfrentou resistência do governo britânico que tentou silenciá-lo. Falando com o Irish Times, ele notou como os livros de Mitchell e Armstrong haviam sido avaliados e aprovados pelo Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, mas que estava tendo problemas para receber o mesmo tratamento. Ele afirmou que se Bin Laden não existisse, seria considerado o inimigo número 1. Não tenho dúvidas sobre isso. A forma como me perseguiram por anos é incrível. O livro de Coburn, Soldado 5, é descrito como um relato direto de Bravo 20, sem nenhum dos heroísmos de matar o inimigo, que apareceu nos livros de Mitchell e Armstrong. Ele acreditava que grande parte das falhas da unidade se devia a decisões de liderança ruins e má inteligência. Eles foram largados com cerca de 3.000 soldados iraquianos, com rádio quebrado, sem veículos e uma rota de fuga ruim. Ele criticou a atitude dos oficiais superiores que tratavam a unidade como descartável, acrescentando que sempre há a possibilidade de ter que se sacrificar. Mas voltar ao quartel-general e dizer que nem vão tentar é simplesmente inaceitável de qualquer maneira. Se você vai colocar pessoas em perigo, você tem o dever de fazer o máximo para trazê-las de volta. Se você não está, precisa informá-los. Coburn recordou que iniciou a escrita de seu livro sobre os eventos depois de falar com um oficial do Special Air Service que escutou superiores discutindo um pedido para retirar a patrulha. Ele afirmou que esses oficiais classificaram isso como prematuro. Tal decisão custou a vida de 3 homens. Por 5 anos, desde 1999, Coburn foi suprimido pelo governo britânico que tentou banir o Soldado 5. Eles gastaram cerca de 7 milhões de libras do dinheiro público para isso. O Ministério da Defesa britânico alegou que Coburn violou um contrato confidencial assinado em 1996 que surgiu por trás das publicações de Bravo 20 e The One That Got Away. Coburn argumentou que ele e seus companheiros não tiveram escolha, a não ser assinar os papéis, pois foram ordenados, e acrescentou que a história de Bravo 20 agora era amplamente conhecida e pública. Pode ser considerado confidencial? Notavelmente, um comandante britânico da Guerra do Golfo escreveu sobre a operação mesmo antes da publicação dos livros de Mitchell e Armstrong. Em 2004, Coburn ganhou o direito de publicar seu livro.
Porém, o Ministério da Defesa depois tentou confiscar os ganhos da publicação do livro. Eles obtiveram os direitos sobre os lucros que Coburn pretendia dividir com as famílias dos mortos e os sobreviventes da unidade. Baseado em suas experiências com o governo britânico, ele observou: "Fui tratado pior do que os iraquianos me trataram na prisão." Ele acrescentou que seu livro provavelmente será o último lançado por um insider do Special Air Service, a menos que alguém obtenha permissão explícita do Ministério da Defesa.